Uma coisa que a gente falou no nosso curso é que tudo que a gente vive passa por um caminho semelhante. Todas as histórias que a gente conta, tudo que a gente passa tem um problema e tem uma solução. Se não tem uma solução, é porque ainda não terminou. Solução, assim, uma conclusão. Nem sempre a solução vai ser positiva. Tem histórias que a conclusão não é muito boa. Tem histórias que são de tragédia. Mas uma história que ainda não tem um fim, né, tá na metade. Todas as histórias têm um fator que inicia e uma coisa que aponta para a conclusão. E na nossa caminhada de fé, uma das coisas que a gente pensa muito é sobre como viver para agradar a Deus, porque essa é a centralidade da nossa caminhada, da nossa vida cristã, da vida de santidade. E agradar a Deus envolve necessariamente uma vida de consagração, de entrega, de devoção. Eu estou falando bastante de Levítico nas últimas pregações, porque a gente está, o pessoal no Mais Bíblia da Vida, a gente está estudando o livro de Levítico. E eu falo Levítico sem querer, no plural, porque no grego está Levíticos, aí eu sem querer acabo falando assim. Mas tem a Bíblia inteira em grego também, não é, no Antigo Testamento escrito em hebraico. Mas daí eu acabo falando sem querer, então desculpa. Mas enfim, lá nesse livro a gente vê bastante a importância de que para adorar corretamente a Deus, não tem um jeito específico porque Deus quer que a gente siga um conjunto de regras e de rituais, mas tem um jeito específico que, da mesma forma que se você não lavar a mão antes de comer, talvez entre a sujeira no seu corpo, se você não se purificar antes de adorar a Deus, você vai oferecer algo sujo para Ele, e Deus não merece algo sujo, Deus merece do melhor. E para nos poupar da santidade, da glória dele, que nos fulminaria se fosse o contrário, ele nos ensina sobre purificação, sobre santidade. Ou seja, para falar sobre adoração, a gente também fala sobre pecado, a gente também fala sobre lutas e dificuldades. E uma pergunta que eu tenho para a igreja: quem aqui luta com pecado, luta com consequências do pecado, luta com dores que vêm, crises, dificuldades? Quem tem lutas com pecado? Nossa, ainda bem que todo mundo levantou a mão, porque é natural, isso faz parte das nossas vidas. A gente está imerso num mundo cheio de crises, cheio de dores, e nós temos uma natureza, por nascimento, pecaminosa, mas no Espírito Santo de Deus a gente pode confrontar isso, e a gente começa o processo de luta. Só tem dois tipos de pessoa que não tem luta com o pecado: a pessoa que está do lado do pecado, então não briga com ele, e a pessoa que chama Jesus. São esses dois tipos. Jesus é só um, o resto todos somos nós. Aliás, o resto são aqueles que não tem, né? Da humanidade tem aqueles que têm luta e tem aqueles que não, né? Mas, enfim, luta com o pecado é uma coisa complicada, porque qualquer conflito que a gente tenha, porque a nossa natureza é não gostar de conflito, a gente quer resolver, a gente quer, de alguma forma, tentar não ter os problemas e as dificuldades. E uma coisa que, às vezes, a gente lida no dia a dia com outros tipos de problema, coisas práticas que a gente tem. Por exemplo, outro dia eu estava pensando no clima, né? Porque esses dias está ficando frio, quente, chove, não, que nem sempre na vida, mas dessa vez eu estou mais confuso do que o normal, porque eu parei de olhar na previsão do tempo lá. Então, às vezes, eu saio de casa meio, eu não olhei, eu não quero pensar muito, vou pegar um guarda-chuva aqui, uma blusa, um sei lá o quê, deixo tudo na mochila, é mais fácil, eu não preciso pensar no assunto. Se acontecer alguma coisa, eu lido na hora, né? E a gente sempre tem formas de lidar com problemas. O pecado, ele é diferente. Não são por formas desse tipo, preparações, que a gente consegue lidar com isso. E a gente vai meditar num texto hoje que Jesus ensina como funciona o reino dos céus, como a gente tem falado nessa nossa nova série de pregações, nas parábolas de Jesus em Mateus, capítulo 13. Jesus ensina sobre o reino dos céus. E hoje a gente vai meditar nessa questão de como lidar com esse conflito e o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente vai meditar no texto da parábola do joio e do trigo. Fica lá no capítulo 13 de Mateus, versículos de 24 até o 30. Eu vou ler na versão NVI. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo.
Mas, quando todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, disse ele. Os servos lhe responderam: O senhor quer que o amarremos? E ele respondeu: Não, que o arranquemos, desculpa. Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita, e então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa é a palavra de Jesus, ensinando sobre o reino dos céus, agora nessa perspectiva. E o que a gente vê, depois ele explica, é que isso é uma história sobre o mundo. E aqui ele coloca de uma forma bem de historinha mesmo. Ele fala o que acontece no começo, na noite, o dia a dia que eles vão ter depois e até a colheita. A colheita é o ponto final. Essa é uma história concluída, é uma história que tem solução. E a gente vai ver, porque olhando de fora da história, a gente vê, tem esse momento, esse momento, esse momento. O que acontece com a gente nesse momento e naquele? Na noite, no dia e na colheita. Antes de a gente pensar no primeiro dos momentos, só para dar uma geral, no Evangelho de Mateus, uma refrescada na nossa memória. Mateus ele tinha um jeito bem judeu de pensar, de estruturar as coisas, de organizar, e ele estava falando para judeus quando ele escreveu esse evangelho. O judeu ele tinha muito claro uma coisa que eles tinham que se apegar, que era a palavra de Deus, que era a lei, né? A Torá, a gente chama de Pentateuco, né? Os livros que Moisés escreveu, que demonstravam a soberania de Deus e a vontade dele no mundo. E eles liam e decoravam esse texto. Esses 5 livros demonstravam quem era Deus, os seus ensinos, para que eles pudessem aplicar para os seus dias, para que, aprendendo, pudessem agradar a Deus. 5 livros, a lei de Deus. E aí Mateus ele pega e ele quer falar sobre Jesus, porque o Evangelho são as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Para um povo que ainda não tinha entendido que a salvação de Deus se colocou fisicamente diante deles em Jesus, porque Jesus era Deus, eles ainda estavam apegados naquele formato. E ele veio dizer, então, olha, 5 livros da lei de Moisés, que Deus demonstrou, a revelação dele, eu vou dizer aqui de uma maneira mais clara, 5 sermões que Jesus ensinou para falar da revelação de Deus. A mesma revelação que tinha sido antes, mas agora de uma linguagem que eles pudessem compreender que a salvação era em Jesus e que em Jesus tinha outra qualidade de vida e outra forma de se conduzir. Começou com o Sermão do Monte, e a gente conhece bastante, dos 5, o mais famoso de todos. Depois tem esqueci o nome do segundo sermão. E o terceiro é esse Sermão das Parábolas. No primeiro dos sermões, Jesus ele ensina, né, no Sermão do Monte, como que é o caráter e a atitude daquele que faz parte do reino dos céus. O reino dos céus é o reino de Deus. E aí a gente entende quem nós somos. No segundo dos sermões, ele fala um pouco mais sobre, a gente sabe quem nós somos, como nós reagimos com o que tem ao nosso arredor em relação ao mundo. E agora, no terceiro dos sermões, você vai ver ele falando: o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como. Então eu vou perguntar, né, vocês vão me dizer qual que é o tema do terceiro sermão. Por favor, eu fico nervoso com o silêncio. O reino dos céus, parabéns. Jesus está falando sobre o reino dos céus. E Jesus ele era um professor excelente. Na didática, a gente descobre que a coisa mais irritante para um aluno e mais efetiva para aprendizado é a repetição. Então, ele sempre começa dizendo: o reino dos céus é como. Se aqueles que estão ouvindo não tinham entendido no começo, até o final eles vão saber uma coisa: o reino dos céus é algo importante, e esse ensino que ele está dizendo vai dizer como funciona algo que talvez para mim
eu entendia errado, eu entendia diferente, porque eu achava que Deus funcionava de certa maneira. Mas Jesus está ensinando como não apenas o reino dele funciona, porque eu faço parte. O rei é o rei, mas eu sou cidadão do reino, e se eu sou cidadão do reino, eu preciso entender como o reino funciona. Se eu não entender como o Brasil, a nossa nação, funciona, eu não vou saber pegar metrô, eu não vou saber pagar minhas contas, eu não vou saber andar na rua. Se as regras forem diferentes, imagina, alguém vai para outro país e cada país tem uma regra diferente. Até como atravessar a rua é diferente, eu descobri. Eu tô estudando bastante, porque no mês que vem eu vou para um casamento de um amigo lá no Japão, e eu percebi que até andar de transporte é difícil lá. Eu não faço ideia como que eu vou fazer, eu não falo japonês, mas eu estou tentando estudar. Regras diferentes. A gente tem que aprender como funciona o reino de Deus. E Jesus veio a trazer esse ensino, não com regras agora, não, né, regras de trânsito, mas com a qualidade do reino de Deus. E aqui ele vai falar que o reino de Deus, ele é como um homem que plantou uma semente no seu campo. O nome que a gente dá para essa parábola é a parábola do trigo e do joio, do trigo. A gente pensa no campo como uma metáfora que Jesus está dizendo. Mas quando a gente vai ler, a gente vê que Jesus fala que o reino dos céus é como o homem que plantou. O reino dos céus é representado pelo semeador. O semeador é aquele que está demonstrando aqui essa qualidade do reino dos céus. Então, a partir da perspectiva do semeador, a gente vai ver, nesses 3 momentos, o que acontece. Enquanto todos dormem, versículos 24 ao 26, eu vou ler novamente. Jesus contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Aqui Jesus está dizendo que o reino dos céus foi feito para ser algo bom. O semeador, ele semeia o que ele quer semear, e ele semeou ali o trigo para que brotasse trigo, para que ele colhesse trigo. Mas quando todos dormiam, no momento da noite, o inimigo veio e ele semeou joio no meio do trigo e se foi. Da mesma forma, essa é a história da humanidade. Deus criou os céus e a terra e ele viu que era bom. Ele criou todas as coisas em todos os dias, nos 6 dias, e no 7º ele descansou, e isso foi de tal forma perfeito. A criação de Deus era maravilhosa, e a gente ainda, depois do meio do caminho, entrou o pecado no mundo, a gente ainda desfruta das maravilhas da criação de Deus. As dádivas que a gente tem, que a gente recebe, o nosso sustento, a nossa vida, nossos relacionamentos. Mas depois que Deus criou o mundo, o ser humano pecou, e ao pecar, o pecado agora não apenas existia nos seus arredores, estava dentro deles, nós. E esse foi o semeado inimigo. Agora não existia apenas a criação perfeita de Deus. Existe a criação perfeita de Deus, mas corrompida pelo pecado, pela ação do inimigo. No meio do campo de Deus, existe o que é bom e existe o que não é. E a palavra vai dizer o tempo todo desse jeito. Olha, a humanidade estava corrompida, todo mundo estava pecando. Mas tinha um cara chamado Noé que não estava. E aí Deus pegou e falou: Noé, vamos construir uma arca, porque eu vou fazer através de você algo maravilhoso que ninguém nunca viu e ninguém nunca iria ver depois. Diz que nunca mais aconteceria o dilúvio, né? Deus, ele sempre diferenciou e sempre demonstrou que no mundo que ele criou existia o que era bom e o que era ruim. Durante a noite, o estado do mundo mudou. Não é mais apenas, inclusive, o estado da humanidade, né? A humanidade que vivia no jardim, depois saiu, não mais. O mundo que Adão conheceu fora do jardim é o mundo que nós vivemos até hoje. É um mundo imerso no pecado. É um mundo com pessoas que querem viver uma vida que agrada a Deus e aqueles que não. É um mundo que a gente tem lutas contra o pecado todos os dias. Seja o nosso, seja consequências de coisas que tem ao nosso redor, mas certamente lutas. Durante a noite, a gente vê que algo mudou no meio do campo. Isso não afeta o reino dos céus. O reino dos céus é o semeador que plantou. E agora o que mudou foi o campo. No campo que antes tinha apenas trigo, agora também tem joio. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. E nesse momento eles descobriram, né?
No segundo momento, a gente vai ver no dia. Versículo 27. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe disseram: o Senhor quer que o arranquemos? No dia eles viram: o mundo mudou. Existe trigo e existe joio, porque eles trabalhavam em plantações, eles perceberam que algo não estava certo lá. A gente, quando vai estudar isso, todo mundo... eu não sei se as pessoas sabem de imediato. A gente sempre sabe porque alguém ensinou, porque a gente tem comentários e estudos. Joio não é uma palavra do nosso vocabulário natural. Talvez alguma coisa como uma erva daninha que parecia com o trigo, mas eles perceberam que tinha coisa diferente. Não eram só a boa semente que estava germinando, né? Porque quando está embaixo da terra não dá para ver nada, né? Começou a sair da terra, tem uma diferente da outra, e eles, como profissionais capacitados, notaram que existia diferença, e o semeador, aquele que determina o reino de Deus, não apenas ele conseguiu distinguir a qualidade do seu campo, ele também sabia que foi o inimigo que fez isso. Então os servos dispostos disseram se ele gostaria que arrancasse. Depois a gente vai continuar o texto e vai ler que a resposta é não. Durante o dia, o momento agora é de perceber o que tem ao redor, do que tem no mundo. Se o reino de Deus é como semeador que tem todo esse mundo, nós, como aqueles que estão nesse campo, estamos vendo, estamos imersos nessas questões. A gente está num mundo que a gente ouve noticiários, são coisas difíceis, são conflitos aqui e ali, guerras iniciando, grandes figuras revelando coisas da vida deles que a gente fala, nossa, o mundo está muito mais corrompido do que eu imaginava. Pessoas fazendo coisas inimagináveis. A gente vendo no nosso dia a dia mesmo, né? Aqui e ali acontecendo coisas, não só questões de acidentes, mas de caráter, de pessoas, de violência, de dores, de conflitos, questões familiares, coisas que fazem a gente começar a ficar preocupado com o nosso dia. Se quando eu vou sair de casa eu penso, o que eu preciso me arrumar para sair? Será que hoje eu vou precisar de um guarda-chuva? Quando eu olho para a realidade dura que a gente está vivendo, às vezes eu fico pensando, como é que eu vou me arrumar? Que um guarda-chuva não vai me proteger do que tem ao meu redor. A chuva que tem no mundo, ela passa do guarda-chuva que eu tenho. Se eu tiver uma capa de chuva, não vai funcionar. Eu não vou conseguir ficar imune, mesmo se eu me isolasse da sociedade, o mundo continua chovendo. Eu não vou conseguir mudar a realidade das coisas que estão acontecendo. E nem mesmo porque vem de dentro de mim. Então, não só o mundo está, né, chovendo, imagina como se tivesse uma torneira aberta dentro do seu coração que você vai ter que lidar. Tentar evitar não seria uma maneira. A nossa forma de lidar com o pecado não é fechar os olhos e não é se desesperar diante do que tem ao redor. O Senhor do campo, o semeador, ele disse com confiança, foi o inimigo que fez isso, mas eu sei o que fazer. Ele não perdeu o controle, ele não deixou os seus funcionários também desesperados. Ele instrui como as coisas têm que acontecer. E a gente vai ver aqui, eu vou pular o texto para o versículo 37, que Jesus está explicando sobre essa parábola. E ele diz, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, próprio Jesus, o Salvador. Versículo 37. Isso. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Quando eu li essa parábola, eu costumava pensar que aqueles funcionários que foram perguntar éramos nós. Nós somos servos de Deus. O que será que eu faço com esse campo, Deus? Eu estou olhando aqui um monte de coisa ruim. Quer que eu dê um jeito nisso? E aí eu fico, nossa, né? Estou aqui ajudando Deus. Eu sou servo do Senhor. Estou disposto a servir onde Ele quer. De verdade, essa foi a primeira meditação que eu fiz, primeira vez que eu li essa parábola. Eu pensei, não, eu estou aqui. E logo no versículo seguinte ele falou, não, né? Deixa crescer.
E aí eu fiquei, ainda total, então eu tenho que deixar crescer. Daí depois ele fala que, não, os anjos que são os servos do campo, nós somos o trigo. Qual que é a função de uma planta, de uma semente que é semeada, né, nessa história que Jesus está contando nessa parábola? O Senhor, ele dá as ordens, dá as direções. Os funcionários fazem todo o trabalho no campo. O que a semente faz? Cresce. A semente não tem nenhuma outra função e nenhuma outra capacidade, nem responsabilidade, nem cobrança, ela apenas cresce. O trigo estava lá junto com o joio, mas o Senhor do campo sabia que o joio crescendo não afetava o trigo. Se ele cuidar do seu campo da maneira correta, como ele planejou, o trigo vai ficar bem. O que afetaria, seria o que a gente vai ler daqui a pouco, seria arrancar o joio sem discernir exatamente, talvez arrancaria o trigo, talvez as raízes estariam meio, né, causaria danos no meio de tudo isso. A função do trigo é crescer. A nossa função no mundo, diante de tantas dores e dificuldades, a nossa função diante do nosso próprio pecado é crescer. A gente não vai, confrontar e derrotar o pecado. É o Espírito Santo que vai trazer essa luz na minha vida para que eu possa crescer. Jesus continua no versículo 29. Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. E então eu direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Até o dia da colheita. O terceiro momento que a gente vai ver aqui, se no primeiro ele plantou, né, todas as coisas boas, mas no meio do caminho, à noite, o inimigo colocou. No segundo momento, o dia a dia é enfrentar um mundo cheio de dores. O terceiro momento é a garantia de que o dia da colheita vai chegar. E o dia da colheita, ele está aqui instruindo os funcionários do campo, é quando eles vão, né, atuar de fato. Agora sim vai ser separado o trigo do joio, o joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado. Para o trigo, isso é uma boa notícia, porque o nosso alvo, o nosso desejo é quando o dia da colheita chegar. Quando o nosso Jesus retornar em glória, nós em glória participaremos com Ele. A nossa grande expectativa é o dia da colheita e até lá, qual é a nossa responsabilidade? Crescer. Como então nós, como trigo, crescemos diante de um mundo cheio de pecado, imerso em dores, imerso em dificuldades? A nossa expectativa em direção ao dia da colheita é a expectativa com um olhar de semente, com um olhar de trigo. Lá no versículo 40, Jesus fala: como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos que tirarão do seu reino tudo o que fazer cair no pecado. Todos que praticaram a iniquidade os lançarão na fornalha ardentes, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A nossa responsabilidade é perceber que se Deus diferenciou as consequências que acontecem de dois tipos de atitude que você pode tomar, é a gente escolher as melhores atitudes, a melhor procedência. Jesus aqui está ensinando. O mundo, o campo que nós estamos, pode ter trigo e pode ser joio. E, para falar a verdade, nem a gente consegue enxergar um do outro e discernir. Eu não sei se alguma pessoa... Às vezes a gente tem alguma sensibilidade, alguma sensação, alguma suspeita. Eu acho que tal pessoa crê. Não conheço, ali vi na rua, eu acho que essa pessoa crê em Deus. Talvez eu acerte, talvez eu erre também. Talvez Deus revele alguma coisa, mas daí não fui eu que sabia, ele que falou, né? Mas a questão é, eu não preciso pensar nisso, eu não preciso pensar nem sobre mim mesmo. Às vezes a gente fica preocupado tanto, nossa, será que eu vou ser salvo? Não, Jesus já disse, se você crê, você é salvo. Essa pergunta não precisa fazer parte da minha vida. A minha pergunta é, já que eu creio em Jesus, o que eu preciso fazer para viver de acordo com Ele? Essa é a nossa preocupação, e graças a Deus Ele já diz o que fazer. Então, até não é nenhuma preocupação, é uma ocupação nossa.
a nossa ocupação de vida é buscar o que tem na vida do Senhor, uma vida imersa num mundo cheio de pecado não é uma vida de tragédia, porque no dia da colheita tudo vai ser resolvido. O que é ruim não vai mais estar aqui. A luta que nós temos é temporária, é só enquanto nós estamos no mundo. A nossa maior alegria é receber do sol hoje, porque algum dia a gente vai brilhar como o sol. Lá no Salmo 37, ontem o nosso irmão Geraldo, num dos compartilhamentos, a gente praticou junto preparar textos, ele meditou no Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, porque como capim eles logo secarão, como relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. O nosso desfrutar, o nosso prazer é obedecer a Deus. Quando o salmista fala, eu amo a sua lei, meditar nas suas palavras é o meu prazer dia e noite, porque para a gente é uma alegria conhecer mais do que o que Deus tem falado para as nossas vidas. Como o trigo, a nossa responsabilidade, a nossa grande jornada não é sobre achar que a gente está numa vida cheia de lutas, é sobre perceber que a gente está numa vida cheia de prazeres do Senhor. Tem lutas, mas o assunto que a gente está vivendo não são essas lutas. A nossa parte é confiar no Senhor. Como a gente cresce? Confiando no Senhor, fazendo o que é bom, sendo fiéis. O texto do Salmo 37 continua dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Se a gente enfrenta dificuldades interiores, existem vários tipos de luta com o pecado. A mais difícil dela é quando ela está dentro de nós, sob o meu próprio procedimento. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Tem coisas que a gente tenta lidar, porque, claramente, a gente nunca vai chegar por conta própria na perfeição, mas a perfeição é o que a gente anseia. E, por conta disso, aquele que deseja Jesus sempre vai estar insatisfeito. Não insatisfeito no sentido de que não tem a satisfação de vida, mas ainda sabendo que incompleto quer continuar buscando. E essa ansiedade não deve ser um problema, deve ser uma força motora para a gente continuar caminhando, continuar entregando o caminho ao Senhor. A luta interior, ela é natural. Aquele que se perde a sensibilidade de não mais perceber o seu pecado, ele é aquele que não tem mais a luta, porque parou de resistir, parou de tentar buscar os caminhos de Deus. Eu luto com o pecado. Eu tenho coisas que eu faço que depois eu percebo. Nossa, não deveria. Isso aqui não agrada, pelo contrário, porque tudo que não agrada a Deus desagrada a Ele. Isso que eu fiz afetou outra pessoa, isso que eu fiz afetou a mim mesmo. Se quando a gente olha para os nossos dias a gente não consegue localizar essas questões, a nossa sensibilidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir que o Senhor nos aponte. A gente precisa constantemente olhar para os nossos caminhos, olhar para as nossas lutas e, às vezes, por nosso lamento e, às vezes, por nosso hábito de desabafo, quando a gente passa por dificuldades, a primeira coisa que a gente pensa é porque tal coisa aconteceu. Tá. É porque essa semana foi um pouco difícil, é porque aquela tragédia ocorreu, é porque o outro cara no meio da rua que bateu no meu carro e agora eu estou cheio de dores de cabeça para lidar, é porque alguém brigou comigo, uma pessoa, né, mandou um olhar assim. A gente é muito fácil de achar justificativas, sejam essas externas ou até internas. Não, eu dormi mal essa semana, aconteceu alguma coisa, e de fato tudo isso nos afeta, mas a nossa preocupação, como será que eu estou caminhando? Será que eu estou crescendo? Poxa, essas coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu respondi a elas de um jeito que não era bom. E quando eu olho para Deus e o Espírito Santo dele fala ao meu coração, isso deve nos trazer certa angústia, deve nos trazer um desconforto, um gosto ruim na boca. O nosso paladar precisa estar tão de acordo com Deus que tudo que não é bom, até dentro de nós, deve trazer um certo, nossa, estou com um gosto ruim. Sabe aquela hora que você está meio doente de verdade, você precisa, né, vomitar para tirar de dentro? Está dentro de você. Você vai sentir esquisito. E vomitar não é um processo bom.
é confortável, né? Mas bom é porque, né, saiu. A gente ainda vai estar doente, mas é melhor. A nossa vida de agradar a Deus é não olhar para os problemas dos outros, não pensar nos perversos, porque eles vão secar como o capim. A nossa parte é confiar no Senhor e fazer o bem. Habitar na terra, mas desfrutar a fidelidade. Entregar o caminho do Senhor, porque Ele vai agir. Da nossa parte, a gente quer brilhar como o sol do meio-dia, e para brilhar tem que limpar. A nossa vida como trigo é uma vida de confissão de pecados, é uma vida de busca de santidade, é uma vida de olhar para o Espírito Santo de Deus e pedir que seja Ele aquele a dar o discernimento, a dar a direção, a dar o padrão do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que não é, do que eu deveria, do que eu não deveria. Se eu fico feliz ou não com o que está acontecendo. Se eu olho o mundo cheio de dificuldades e eu me angustio por causa disso, um outro caminho é colocar essa angústia diante de Deus, porque talvez Ele possa transformá-la. Se eu me machuquei por algo que aconteceu, o caminho antes de lamentar, aliás, depois de lamentar, desculpa, é pedir ao Senhor, porque é dele que vem a cura. Lá em Malaquias ele diz: aqueles que temem o meu nome, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. O trigo tem uma vida boa. Ele está lá, ele recebe a água necessária, a terra que ele precisa, o sol para trazer alimento, e se tem alguma doença que pega, ele pode confiar, porque o semeador é esse que traz a cura das nações e a cura da sua e minha vida. Muitos de nós estão enfrentando lutas e dores. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o nosso pecado. E a segunda é confiar, porque Deus é aquele que nos cura. Se você tem passado por essa dificuldade, se as dores do mundo, se o mundo de pecado tem sido algo que te consome, te machuca, te dói, fica o convite nessa manhã para colocar diante de Deus. Se você deseja ardentemente crescer no Senhor, também é o convite de incentivo para cada dia mais buscar os caminhos do Senhor, confiar nele, ser fiel. Se tem alguém que escuta e nos acompanha nessa manhã também, que ainda não conhece essa vida diferente, que acha que o campo é só de tragédias, então fica o convite para conhecer o nome de Jesus Cristo e crer nele, porque é nele que tem a salvação. Vamos ter um tempo de oração juntos, pedindo que o Senhor seja aquele a nos sondar, pedindo que o Senhor seja aquele a nos apontar o que nós temos que fazer para bem crescer diante dele. Seja em relação aos nossos pecados, seja no recebimento de cura, seja na palavra que sai dos nossos lábios. Que nós possamos receber dele e o que a gente fala ser o nosso sentimento, para que ele diga o nosso procedimento. Coloca diante de Deus nesse momento, vamos orar juntos. Senhor Santo Deus, é o Senhor que conhece todas as coisas, é o Senhor que demonstra no seu reino que o Senhor é soberano, que o Senhor domina sobre tudo e tudo sob o seu controle. É um ambiente de paz nas nossas vidas, não de tragédias,
não é um ambiente de desesperança, é um ambiente de esperança, não é um ambiente de feridas, mas é um ambiente de cura, mesmo com feridas existindo. Nós estamos aqui diante do Senhor pedindo que seja o Senhor aquele a demonstrar em nossas vidas onde nós podemos crescer, o que nós podemos aprender, como viver uma vida de santidade. Se aqui cada um, colocando seu coração diante do Senhor, faz esse compromisso de ter uma vida que te agrada, de uma vida de crescimento, que o seu Santo Espírito possa vir e no nosso interior trazer direção, apontar nossos pecados, trazer cura, restaurar nossas vidas, trazer instrução para que nós possamos aprender e praticar a sua palavra. Que o Senhor possa inspirar nossos corações, que o Senhor possa aumentar o nosso desejo pelo Senhor e que o Senhor possa nos dar tranquilidade de reconhecer que da nossa parte é crescer e do Senhor tem toda a responsabilidade. Que nós possamos confiar no Senhor, entregar nas suas mãos e com o coração leve dos nossos lábios sai apenas louvor e adoração, porque o Senhor é Rei e o Senhor é Deus no nosso meio. O Senhor é aquele que está no alto de todo o mundo e tudo está nas suas mãos. Então, se conosco, para que esse conhecimento, essa compreensão para nós seja a direção clara de vida. O que nós estamos fazendo nesse campo, como nós devemos vê-lo e a alegria que nós podemos ter de crescer e te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Se conosco nessa manhã, na continuidade dos nossos dias, para que todos eles possam ser na luz do sol, brilhando no Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem falado no nosso meio, tem atuado poderosamente, tem sido presente aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Exaltado,
pé, vamos juntos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo hoje, para sempre. Amém. Amém.